Olá galera, segunda aula do nosso estudo de geometria plana. Após os ângulos, agora nós temos os polígonos. Antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo, clique em gostei aqui se você curtir a aula e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. Vamos começar pela definição de polígono. O polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada. Nossa, professor, não entendi nada, o que isso quer dizer? Uma forma mais simples então para você entender. São todas as figuras planas fechadas onde eu vou ter lados. Só isso. Então basicamente são todas as figuras planas que a gente vai trabalhar aqui na geometria plana. Com exceção do círculo e da circunferência, porque eles não têm lados, então não são polígonos. E como se dá a nomenclatura? Como que eu chamo os polígonos? É quanto ao número de lados que esse polígono possui. Vai aparecer uma tabelinha aqui pra gente. Então, se o polígono tem 3 lados, ele é um triângulo. Se ele tem 4 lados, é um quadrilátero. 5 lados, um pentágono. 6 lados, um hexágono. 7 lados, um heptágono. 8 lados, um octógono. 9 lados, um eneágono. 10 lados, um decágono. E assim por diante. Nós temos ali até o icoságono, que é o polígono que possui 20 lados. Mas não se estressa com isso aqui, você não tem que decorar essa tabela. É legal saber, sei lá, os 10 primeiros, mas não se estressa que isso aqui não é tão importante. São poucos exercícios onde você vai ter que saber essa nomenclatura. Agora temos que identificar os elementos que teremos nos nossos polígonos. Representei um pra gente aqui, olha só que maravilha. Teremos vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. Começando pelos vértices, são todas as pontas da minha figura. Então eu tenho os vértices A, B, C, D e E. Eu represento um vértice por uma letra maiúscula. Depois, lados. Lados são justamente os segmentos que vão formar a figura. Então eu tenho aqui o segmento AB, é um lado. É o segmento que vai do vértice A até o B. E assim por diante. O segmento BC, o CD, o DE e o AE são todos lados. Então é o que vai formar a minha figura. Quantos lados eu tenho nesse polígono aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso chamar esse polígono pode falar? Pentágono. Muito bem, ele é um pentágono. Depois, ângulos internos. Ângulos internos são os ângulos formados por 2 lados consecutivos. Então eu marquei de verde esses ângulos aqui pra gente, olha só. Se eu pego esses 2 lados aqui, eu tenho uma região entre eles, que é essa regiãozinha aqui. Então esse é justamente o ângulo interno, e eu vou ter 5 ângulos internos também. Ângulos externos. Ângulo externo é aquele ângulo formado por um lado e o prolongamento de outro. Então olha só, eu peguei o lado AE e prolonguei. Prolongar é continuar esse lado aqui. E aí o prolongamento do lado AE com o lado DE forma o ângulo externo, que é esse ângulo que eu tenho de azul aqui. Quantos ângulos externos eu vou ter? 5 também. Para cada vértice eu vou ter um ângulo externo, então eu tenho 5 também. E para finalizar, diagonais. O que é diagonal de um polígono? É o segmento que une 2 vértices não consecutivos. Por que 2 vértices não consecutivos, professor? É bem fácil entender. Se eu pego esse vértice A, por exemplo, o que seria um vértice consecutivo? É o que vem imediatamente depois, o que está do lado desse vértice aqui. Então seria o vértice B ou o vértice E. Se eu pego vértices consecutivos, o que eu formo? Eu formo o lado do polígono. Por isso que não pode ser diagonal. Então, diagonal eu vou unir 2 vértices não consecutivos. Então eu posso ligar o A com o C, é uma diagonal, está aqui de vermelho. Posso ligar o A com o D, é outra diagonal. Aí eu posso pegar do vértice E ligar com o vértice B, é outra diagonal. São todas diagonais então que eu tenho no meu polígono. Soma dos ângulos internos. Agora a gente vai entender como que eu posso encontrar a soma de todos os ângulos internos de qualquer polígono. Isso aqui é muito importante para os exercícios e é bem bacana. Para a gente poder encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente vai primeiro ter que encontrar para um polígono especial, que é o triângulo. A gente tem que observar qual vai ser a soma dos ângulos internos do triângulo. Para isso, a gente vai precisar de uma coisa que a gente viu na aula passada sobre ângulos, que é aquela relação de retas paralelas cortadas por transversais. Tem alguns ângulos que vão ser iguais nessa relação. A gente vai precisar disso aqui. Se você não viu aquela aula, eu recomendo que assista, tá? Então, nós temos nessa situação aqui 2 retas paralelas, essas 2 pretas aqui, e nós temos um triângulo ali. Esse triângulo aqui, cujos ângulos internos são x, y e z. Perceba que esses 2 lados do triângulo aqui são retas transversais que estão cortando a minha paralela. Eu posso prolongar essas retas aqui para cima para ficar mais fácil de observar. Então esses 2 lados do triângulo são transversais que estão cortando as paralelas. Então tem alguns ângulos ali que são iguais.
Quais são esses ângulos? Vou marcar eles aqui pra gente. Esse ângulo aqui de cima, ele vai ser igual a esse aqui de baixo. Tá? Se eu pego essa transversal aqui, eu tenho esse ângulo de baixo exatamente igual ao de cima, porque eles são alternos internos, lembra disso? Então aqui em cima é y também. Se aqui embaixo eu chamei de y, vai ser y da mesma forma. E se eu pego essa outra transversal, vai acontecer a mesma coisa com esse ângulo aqui. Ele vai ser x. Se o de baixo é x, aqui em cima vai ser x também. Agora, o que aconteceu aqui em cima? Eu tenho y, x e z, exatamente os três ângulos internos do meu triângulo. Se eu pegar e juntar os três, o que está formando? Está formando meia volta aqui, um ângulo raso, que eu sei que é 180 graus. Então a gente acabou de demonstrar que se eu somar os três ângulos internos desse triângulo aqui, resulta 180 graus. Está demonstrado então que em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos, que nesse exemplo é o x, o y e o z, resulta 180 graus. Através disso a gente vai encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Como que isso vai acontecer, professor? Primeiro nós temos então aqui dois polígonos, tá? Um polígono com 4 lados e outro com 5. Esse polígono aqui de 4 lados, eu consigo formar dois triângulos nele. Traçando essa diagonal eu formo dois triângulos. Já nesse polígono de 5 lados, quantos triângulos eu formei? Eu consegui formar 3. E aí, se eu sei que cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, é só eu multiplicar o número de triângulos que eu tenho no polígono por 180. E aí a gente chega na fórmula, então, para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. É só você fazer o seguinte: n menos 2 multiplicado por 180 graus. Essa é a fórmula. Por que eu faço, então, n menos 2? Porque vai ser o número de triângulos que eu consigo formar no meu polígono através do seu número de lados. A gente observou aqui, é n menos 2, sempre vai ser n menos 2. Se o polígono tem 5 lados, 5 menos 2, você forma 3 triângulos. Se o polígono tem 4 lados, 4 menos 2, você forma 2, e assim por diante. E aí, como em cada triângulo eu sei que a soma é 180, é só eu multiplicar esse número por 180. Eu vou ter a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Vimos a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. O que vai acontecer agora com a soma dos ângulos externos? Vai ser sempre 360 graus, independente do número de lados. Mas a gente vai entender por que isso aqui acontece. Então, vamos relembrar primeiro o que é um ângulo externo. É aquele formado por um lado e o prolongamento de outro. Então eu representei aqui os três ângulos externos que eu vou ter num triângulo. Tá aqui. Mas a gente vai entender para um polígono qualquer como que isso acontece. Primeira observação importante: se eu pego um ângulo externo e o seu ângulo interno correspondente, o que acontece com eles? Eles são suplementares. A soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus, porque eles formam meia volta. Então eu sei que o ângulo interno mais o ângulo externo correspondente resulta 180 graus. Aí a gente vai pegar o seguinte: a gente vai pegar cada par de ângulo aqui externo com o seu interno correspondente. A gente sabe que resulta 180 graus. Se a gente fazer um sistema, a gente vai somar essas equações todas. Somando todos os ângulos internos, o que nós temos? Nós temos a soma dos ângulos internos, evidentemente, né? Então, vamos colocar aqui embaixo SI, é a soma dos ângulos internos. Se eu somar todos os A1s que eu tiver aqui nos pares, é a soma de todos esses ângulos aqui dentro. Então é a soma dos internos. Ótimo. Se eu somar todos os AEs, é a soma de todos os ângulos externos. Então eu sei que é SE. Então eu fico com uma S1 mais SE. Independente de quantos pares eu tiver aqui, vai ser sempre a mesma coisa, porque eu vou estar somando os internos e os externos. Ótimo. Isso vai ser igual a 180 graus multiplicado por quanto? Vai depender de quantos pares eu estou somando. Aí sim. Quantos pares eu somo? É sempre o número de lados que eu tenho no polígono, porque o número de lados é igual ao número de ângulos externos e internos também. Então, se o polígono tem 3 lados, eu sei que vou ter 3 ângulos internos e 3 externos, 3 pares aqui. Então, depende só do número de lados do polígono. 180 vezes n, porque eu vou somar esse 180 n vezes. Ótimo. O que nós queremos achar? Nós queremos achar o SE, que é a soma dos ângulos externos. Então é isso aqui que a gente vai isolar. Vai ficar o seguinte: SE igual 180 graus multiplicado por n menos SI. Eu vou passar o SI para o lado de lá.
e aí funciona como uma equação. Tranquilo. SI eu sei quem é, a gente acabou de ver anteriormente. SI é 180 graus que multiplica n menos 2. Então a gente vai substituir esse cara ali. A soma dos ângulos externos vai ser igual a 180 graus multiplicado por n menos o SI, que é 180 graus, que multiplica n menos 2. E agora é só desenvolver essa multiplicação que nós temos ali. Vai ficar o seguinte, 180 graus vezes n menos 180 multiplicado por n fica 180 graus vezes n. Olha que bonito. 180n menos 180n vai zerar. E aí sobra só aqui 180 menos 180 vezes menos 2 fica menos com menos mais, 180 graus vezes 2, 360 graus. Então está demonstrado, em qualquer polígono, se eu somar os ângulos externos, dá sempre 360 graus. Polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles onde os lados e ângulos são congruentes. A gente vai ter mais pra frente uma aula especificamente para falar só deles. Mas por enquanto o que a gente tem que saber, se eu tiver um polígono regular, eu posso encontrar o valor de cada ângulo interno e de cada ângulo externo, porque eles vão ser todos iguais esses ângulos. Então é bem fácil de entender. Se eu quero cada ângulo interno, é só eu pegar a soma de todos eles e dividir pelo número de ângulos. Eu vou ter o valor de cada um. Então, como que eu acho a soma dos ângulos internos? É n menos 2 que multiplica 180 graus, a gente viu isso antes, e eu divido pelo número de ângulos. Como o número de ângulos é sempre igual ao número de lados, é só eu dividir pelo n. Então, eu só preciso ter o número de lados e eu consigo encontrar o valor de cada ângulo interno do polígono regular. E o ângulo externo vai ser a mesma ideia. Eu pego a soma de todos e divido pelo número de ângulos, que é sempre igual ao número de lados. Então eu faço 360 graus dividido por n. Eu tenho o valor de cada ângulo externo. E para finalizar a nossa aula, número de diagonais. Eu tenho uma fórmula para encontrar o número de diagonais de qualquer polígono. Essa fórmula é a seguinte. Você faz n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Mas por que que isso acontece? Vamos entender essa fórmula. Então eu tenho aqui um polígono. Ele tem 4 lados, é um quadrilátero, né? E vamos observar então o que a gente consegue fazer aqui com relação às diagonais. Eu vou pegar um vértice como referência, mas a ideia é a mesma para cada vértice que eu pego ali. Então imagina que eu estou nesse vértice aqui. Lembra que diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Significa que se eu partir desse vértice, eu já não posso ir nem para cá e nem para cá. Então eu só posso vir, nesse caso, para cá. Concorda comigo? Só tem um vértice ali que eu posso ir. Além de eu não poder ir nem para cá e nem para cá, qual é a outra diagonal que eu nunca consigo formar? A diagonal que parte desse vértice e chega nele mesmo. Não faz sentido nenhum, né? Então, de cada vértice, quantas diagonais eu não consigo formar? 3. Eu não consigo formar nem a que vai para cá, nem a que vai para cá, porque seria lado do polígono. E não consigo formar aquela diagonal que sai e volta para o próprio vértice. Então, de cada vértice, eu não consigo formar 3 diagonais. Por isso que eu faço n menos 3. E por que eu multiplico isso por n? Porque em cada vértice acontece a mesma coisa. Então eu multiplico isso aqui pelo número de vértices que eu vou ter, que é sempre igual ao número de lados. Por isso eu só uso o número de lados como referência. E aí, por que eu divido tudo isso por 2? Porque cada diagonal eu conto 2 vezes fazendo essa conta aqui. Perceba que se eu pego essa diagonal partindo desse ponto para esse, é exatamente a mesma diagonal do que se eu partir desse ponto para esse. Por isso que eu divido por 2, porque eu estou contando 2 vezes cada diagonal. Então é bem simples de entender a fórmula. E aí eu vou ter uma coisa que pode acontecer nos exercícios, que é a questão pedir diagonais que passam pelo centro do polígono. Quando o meu número de lados é par, eu tenho diagonais que passam pelo centro. E como que eu encontro esse número? É só dividir o número de lados por 2. Se o número de lados do polígono ele é par, a metade do número de lados são sempre as diagonais que passam pelo centro. E se o número de lados não for par, professor, você não tem diagonais que passam pelo centro do teu polígono, tá? Então é bem tranquilo. Então essa foi a nossa aula de geometria plana sobre os polígonos. Relembrando o que a gente viu e o que é importante para os exercícios, então, nós temos a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, lembrar o que são os polígonos regulares, onde eu posso encontrar cada ângulo interno e cada ângulo externo,
e também encontrar número de diagonais e observar que eu posso ter essa relação de diagonais que passam pelo centro. E além de saber reconhecer os elementos também é importante, é tudo que a gente precisa saber para partir agora para a aula de exercícios resolvidos, onde faremos alguns exemplos para aplicar tudo isso aqui que a gente viu. Tô te esperando lá para começar. Valeu, tchau!